Olá pessoas, espero que estejam todos bem. A gente vai começar esse vídeo cumprindo a promessa que eu estou fazendo ao longo de todos os vídeos. Então finalmente vou explicar para vocês o que é esquerda e direita. O que são eixos ideológicos? Eixos ideológicos, eu estou chamando de eixos ideológicos, os eixos que formam o pensamento político de alguém. A expressão eixo, a gente está roubando ela da matemática. Vocês já devem ter ouvido falar do tal do plano cartesiano. O plano cartesiano tem o eixo x na horizontal, o eixo y na vertical. E aí você, nesse plano, você indica os pontos através de coordenadas, ok? Então esses são os eixos, o x e o y. Só que existe uma outra coisa que eu aprendi recentemente com o professor Fábio, de física, que eu não sabia o nome certo disso. Plano cartesiano ele tem duas dimensões, então ele tem o eixo x e o eixo y. Só que existe uma forma de representar as coisas no espaço que além de altura e largura tem profundidade. Então existe um terceiro eixo, que a gente pode chamar de eixo z. Aí não é mais um plano, é um espaço. Então isso seria um espaço cartesiano. Quando a gente vai falar de política, existem inúmeros eixos, mas a gente vai falar de três, que são o eixo sociopolítico, o eixo socioeconômico e o eixo sociocultural. Então vocês vão imaginar a política não como um território dividido entre dois lados, direita e esquerda. Vocês vão imaginar a política como uma sala, um quarto, em que a sua posição ideológica muda. Se você vai mais para... Não muda só indo da direita para a esquerda. Muda se você vai para frente ou para trás e muda se você vai para cima ou para baixo. Então é bem mais complexo do que direita e esquerda. Tudo bem? Vou explicar os três eixos e vamos com calma. Olhem os slides depois, o PDF no Siga. Pausem o vídeo se for necessário, porque aqui talvez vocês precisem, a cada informação que eu der, talvez vocês precisem parar para pensar um pouco, ok? Então vamos com calma nessa parte. Primeiro eixo, eixo sociopolítico. Sociopolítico diz respeito à sua posição política. Minha posição política é direita e esquerda? Não. Esquece direita e esquerda por enquanto. Direita e esquerda é socioeconômico, mas a gente vai falar disso, mas sociopolítico é a sua posição política. Sua posição política tem a ver com como você acha que a política tem que funcionar. E o que é a política? A gente viu que política, a definição de política, para os gregos era o cuidado com a cidade, cuidar da vida em cidade, ser cidadão. E o que isso quer dizer? Cuidar da cidade, cuidar, né, do lugar em que você mora. Quer dizer o bem comum. Como se atinge o bem comum? Como se atinge o bem comum? Ou qual é o papel do bem comum? A forma com que você lida com o bem comum define o seu posicionamento sociopolítico. Existem dois pontos. Pensem que aqui é um eixo, tá? É o eixo do plano cartesiano, uma reta. Pensa numa reta. Uma reta tem infinitos pontos. Ó, as linguagens da geometria. Uma reta tem infinitos pontos. Pensa que num extremo dessa reta, e aqui eu estou falando um ponto e outro, tá? Esquece direita e esquerda, pelo amor de Deus. Não estamos falando de direita e esquerda. Num ponto dessa reta, o extremo ponto dessa reta, você pode ser libertário. E o outro extremo ponto dessa reta, você pode ser autoritário. A palavra libertário ela é usada com inúmeros sentidos. Mas aqui eu estou usando com um sentido bem específico, que é o sentido sociopolítico. O que é um libertário no sentido sociopolítico? Se vocês já ouviram outras definições de libertário, essas outras definições estão se referindo a outros assuntos, tá? Aqui, no que diz respeito ao eixo sociopolítico, o libertário é aquele que acredita que o bem comum gera ordem. O que isso quer dizer? Se a sociedade consegue proporcionar o bem para todas as pessoas, se está todo mundo contente com a sua situação, se existe um bem comum, a sociedade fica organizada, a sociedade se mantém em ordem. Você não vai ter crime, você não vai ter violência, você não vai ter disputas, você não vai ter problemas sociais. Então,
Para o libertário, é papel do Estado garantir o bem comum, garantir que todos estejam bem. Porque se todos estiverem bem, a sociedade fica em ordem, fica tudo bonitinho, todo mundo bem, todo mundo tranquilo, ninguém quer matar ninguém, a sociedade fica organizada. Então isso é ser libertário. Tem outros sentidos para a palavra libertário, tem pessoas que falam em libertarianismo, que tem a ver com uma concepção econômica de liberalismo econômico exacerbado, com uma coisa que uma galera chama de anarcocapitalismo. É outra coisa, tá? Então tem uma galera que se diz, eu sou libertário nesse sentido. Não. E tem também uma galera que se diz libertária, que usa esse sentido de libertário com um sentido de anarquismo, que é a ideia de que e tem a ver com com o que a gente está falando. Eu disse, um extremo da reta é o libertário, o outro extremo da reta é o autoritário. Nesse extremo da reta do libertário, o anarquista, que a gente vai estudar nas aulas de história o que significa anarquismo, socialismo, comunismo, etc. Mas isso ainda vai chegar. Aliás, vocês vão estudar isso no terceiro ano do ensino médio, mas vão estudar. O anarquista é aquele que defende a ausência de toda e qualquer forma de poder, de dominação sobre o outro. Então, se a gente viu que a dominação é o exercício do poder, o libertário, o extremo, o anarquista, ele é contra qualquer forma de exercício de poder, que ninguém tem poder sobre ninguém. Então, no extremo, o libertário vai dizer, se está todo mundo bem, ninguém precisa mandar em ninguém, está todo mundo satisfeito, não vai ter violência, não vai ter problemas entre pessoas, então você não precisa de um poder dizendo para os outros o que eles podem ou não fazer. Então, para o libertário extremo, não precisa nem do Estado, porque se já está todo mundo bem, não precisa do Estado mandando nas pessoas. Então, mas isso é o extremo. Até chegar no extremo, você, como eu disse, a reta tem vários pontos. Então você não precisa ser do extremo de não tem que ter governo para mandar nas pessoas. Você pode dizer, não, precisa de um governo para garantir o bem comum. Isso é ser libertário. Ou estar mais próximo do lado libertário. O autoritário, o eixo autoritário, ele vai dizer o seguinte, não é o bem comum que gera a ordem, é o contrário. É a ordem que gera o bem comum. Então o dever do Estado não é garantir o bem comum para que a sociedade fique em ordem. O dever do Estado é garantir a ordem para que o Estado, garantir a ordem para que aí surja o bem comum. Então o autoritário, ele vai dar mais poder para o Estado controlar a vida das pessoas, porque assim se chega ao bem comum. Então, para o autoritário, ou para uma pessoa com tendências autoritárias, é o Estado, o Estado tem que garantir a ordem. No extremo do autoritarismo, o mais extremo do autoritarismo, a gente vai pensar o quê? Nas ditaduras, nos governos totalitários, tipo nazismo, fascismo, stalinismo. E, de novo, eu não estou falando de direita e esquerda, estou falando de libertário e autoritário. Tá? Você pode ser autoritário de esquerda, autoritário de direita. Você pode ser libertário de esquerda, libertário de direita. Governos extremamente autoritários, o extremo, o máximo aqui da reta, é fascismo, nazismo, stalinismo. O que o extremo do autoritário diz? O Estado tem que controlar a vida das pessoas em todas as instâncias. Eu tenho que determinar o que essa pessoa vai estudar, o que ela vai comer, o que ela vai vestir, como ela vai se comportar. Porque se eu controlar tudinho, deixar tudo organizadinho, aí vai todo mundo ficar bem. Aí vai ficar todo mundo feliz. Então o autoritário, ele quer que a sociedade se organize e a sociedade organizada vai fazer com que todo mundo fique bem. Já o libertário pensa o contrário. Se todo mundo estiver bem, a sociedade se organiza. Aí você não tem problemas. Então, a questão é, o que vem primeiro? O bem comum ou a ordem? É a ordem que gera o bem comum ou é o bem comum que gera a ordem? Percebam que os dois lados, eles têm visões opostas, certo? Os extremos aqui. Só que, como eu disse, uma reta tem infinitos pontos. Então, você pode combinar. Então você não precisa ser nem totalmente libertário, nem totalmente autoritário. Você pode ser um pouquinho autoritário, você pode ser um pouquinho libertário. Você pode ficar bem no meio também. Ser metade libertário, metade autoritário. Ou você pode ser libertário para algumas coisas e autoritário para outras. Você pode achar que em determinadas circunstâncias da vida, você precisa de uma atitude mais libertária. Em outras circunstâncias, você precisa de uma atitude mais autoritária. Tem gente que é super libertário no trabalho e super autoritário em casa.
Então, percebam que são pontos numa reta, mas você pode estar em pontos diferentes nessa reta dependendo do assunto. Mas quando a gente fala de política, de partidos políticos, de concepções de governo, aí você tem, né, os diferentes extremos. Você pode achar que o Estado tem que olhar primeiro para o bem comum e a partir daí consegue-se a ordem, ou você pode achar que o Estado tem que olhar primeiro para a ordem e depois para o bem comum. Vamos pensar, por que muitas pessoas no Brasil falam tão bem da ditadura militar, né, o período do governo militar no Brasil? Porque a ditadura militar, ela privilegiava a ordem, por isso que é considerado um governo autoritário. Primeiro a gente garante a ordem, garante que não vai ter baderna no país. Garantindo que não tem baderna, a gente garante o bem comum. E quem é contra a ditadura vai dizer que o Estado estava preocupado em manter a ordem, mas não estava preocupado com o bem-estar da população. E o período da ditadura militar é um período de aumento da pobreza, aumento das diferenças regionais, né, da disparidade, é um período de concentração de renda, quem é rico fica mais rico, quem é pobre fica mais pobre. Eu vou falar, não, a manutenção da ordem não gerou o bem comum. Você tem que primeiro gerar o bem comum para depois a ordem. Mas aí quem critica o governo do PT, por exemplo, o governo do PT é um governo que olhava primeiro para o bem comum e depois para a ordem. E aí quem olha para o governo do PT fala, o PT fez lá a Bolsa Família, o PT fez isso, fez aquilo, mas o país ficou uma baderna. Não garantiu a ordem. Então, um lado vai achar que a prioridade é o bem comum, o outro vai achar que a prioridade é a ordem. Então, ser libertário, prioridade é o bem comum. Autoritário, prioridade é a ordem. Mas você pode achar que o Estado tem que garantir o bem comum, mas também a ordem. Precisa ter um pouquinho de ordem para o bem comum, mas precisa ter bem comum para garantir a ordem. Então o Estado tem que equilibrar. Uma pessoa que tem uma visão equilibrada, uma pessoa que não tem uma visão extremista, o libertário extremista vai achar, é bem comum. Esquece a ordem vem depois. A prioridade é bem comum. O outro vai falar, é ordem, esquece o bem comum. Primeiro é a ordem, o bem comum vem depois. E quem tem uma visão equilibrada vai tentar encontrar ali uma combinação entre ordem e bem comum. Fala assim, vamos mesclar aqui ordem e bem comum, e aí você tem uma visão equilibrada, não extremista. Outro eixo é o eixo socioeconômico. Agora sim a gente vai falar de esquerda e direita. O que é ser de esquerda e o que é ser de direita no eixo socioeconômico? No eixo socioeconômico, quem é de esquerda coloca o bem comum acima do bem individual. Isso é ser de esquerda. Quando você acredita que as pessoas individualmente vão ficar bem se o bem comum for atingido primeiro. Primeiro você atinge o bem comum, em decorrência disso atinge-se o bem individual. Isso é ser de esquerda. Professor, mas ser de esquerda não é ser feminista? Não. Ser de esquerda não é ser a favor da legalização das drogas? Não. Ser de esquerda não é ser a favor da descriminalização do aborto? Não. Isso não tem nada a ver com esquerda e direita. Isso tem a ver com sociocultural, a gente vai ver daqui a pouco. Ser de esquerda significa, eu acredito que o bem comum está acima do bem individual. Isso é um posicionamento de esquerda. E para alcançar isso, eu estou falando aqui de socioeconômico, então tem que estar relacionado com a economia. Para alcançar o bem comum, o Estado precisa controlar o mercado. Então eu preciso ter uma participação do Estado na economia. Se eu defendo maior participação do Estado na economia, eu sou de esquerda. É isso que é ser de esquerda. Ser de esquerda é priorizar o bem comum acima do bem individual e defender o controle do Estado sobre a economia. É isso, ser de esquerda. Tem nada a ver com defender a posse de arma, ser de esquerda ou de direita. Ser a favor ou contra a posse de arma. Isso tem nada a ver com esquerda ou direita. Tem nada a ver com ser ateu ou cristão. Tem a ver com a participação do Estado na economia. Se eu acho que o Estado tem que participar da economia, tem que participar muito da economia, quanto mais eu acho que o Estado participa da economia, mais de esquerda eu sou. Quanto mais eu acho que o bem comum está acima do bem individual, mais eu sou de esquerda. Simples, não? Então, 90%, eu diria que 97% das coisas que se falam nas redes sociais sobre direita e esquerda não tem absolutamente nada a ver com direita e esquerda.
Tá aí, o que é ser de direita? É o contrário. Se eu acredito que o bem individual está acima do bem comum, não que está acima, explicando melhor. Ser de esquerda é assim, primeiro eu garanto o bem comum. Garantindo o bem comum, eu garanto que individualmente as pessoas vão ser atendidas. A pessoa de direita, ela vai ter o pensamento contrário. Primeiro eu garanto o bem individual, eu garanto o bem de cada um. Se eu garantir o bem de cada um, aí eu consigo estabelecer o bem comum, o bem geral. Tudo bem? Então, para a esquerda, a prioridade é o bem comum. É garantir o melhor para o máximo possível de pessoas, ainda que um ou outro não fique tão bem assim. Já para a direita, é o bem individual. Eu tenho que garantir o bem de cada um, para aí conseguir o bem geral. Só que o bem de cada um, eventualmente, do ponto de vista coletivo, pode ser prejudicial. Porque às vezes eu consigo o bem de cada um dentro de um grupo, mas dentro do outro grupo eu não consigo. Os dois podem dar certo, teoricamente. E os dois podem dar errado. Os dois já deram errado. Temos várias experiências na história que tanto o pensamento de esquerda quanto o pensamento de direita fracassaram. Então a questão talvez não seja definir qual é melhor, mas como fazer direito a algum dos dois. Se o bem individual é o que gera o bem comum, não faz sentido eu querer que o Estado controle a economia, porque o Estado vai pensar no geral. Então eu não vou querer que o Estado controle a economia, mas eu vou querer que a economia seja baseada na iniciativa individual, porque minha prioridade é o bem individual. Então o mercado está acima do Estado. Quanto menos eu acho que o Estado tem que participar da economia, mais de direita eu sou. Entenderam? Então vamos de novo. Professor, como é que eu sei se eu sou de direita ou de esquerda? Se eu acho que o Estado tem que interferir na economia, aliás, quanto mais eu acho que o Estado tem que interferir na economia, mais de esquerda eu sou. Quanto menos eu acho que o Estado tem que interferir na economia, mais de direita eu sou. Professor, e se eu tenho uma visão equilibrada? Eu acho que às vezes o Estado tem que interferir na economia e às vezes eu acho que o Estado não tem que interferir na economia. Você é uma pessoa de centro. Então quer dizer que eu sou em cima do muro? Não. Lembra que eu falei da reta que tem infinitos pontos? Se um lado vai à esquerda, outro lado é à direita, você tem infinitos pontos entre a direita e a esquerda. Então, é outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção. As pessoas falam muito nas redes sociais e nos YouTubes, a direita, a esquerda. Existem infinitas posições entre a direita e a esquerda. Você pode ser extrema esquerda. O que é extrema esquerda? Que o Estado tem que controlar totalmente a economia, não tem que ter nada privado, tem que ser tudo do Estado, tem que ser tudo estatal. Isso é extrema esquerda. Ou você pode ser de extrema direita. O que é extrema direita? Tudo é individual, nada é estatal, tudo é particular. O Estado não tem que interferir em nada. Claro que hoje em dia, a expressão extrema esquerda e a expressão extrema direita, na verdade, se referem a uma associação entre dois eixos, o sociopolítico e o socioeconômico. A gente chama de extrema esquerda a esquerda autoritária, e a gente chama de extrema direita a direita autoritária. Então você pode ser de esquerda e autoritário, aí você é um stalinista, como foi Stalin na União Soviética. E vocês vão estudar sobre isso no terceiro ano. Você pode ser uma direita autoritária, aí você vai ser como Hitler, na Alemanha nazista. Ou como Mussolini, na Itália fascista. Ou como Getúlio Vargas, no Estado Novo no Brasil, que vocês também vão estudar no terceiro ano. Ok? Aí nós nos acostumamos a chamar a direita autoritária e a esquerda autoritária de extremos. Porque, em geral, as visões extremas de esquerda e de direita levam à necessidade de governos autoritários. Porque sempre vai ter gente discordando. E você só vai conseguir implementar uma visão de extrema esquerda e uma visão de extrema direita se você tiver um governo que elimine as oposições. Por isso os governos autoritários. Em geral, a esquerda democrática, ou esquerda libertária, né, vamos chamar de democrática, tá, para não confundir com os anarquistas. Uma esquerda democrática seria uma centro-esquerda. E uma direita democrática, uma centro-direita. O que é uma centro-esquerda? A gente acha que o Estado tem que interferir na economia, mas não em tudo, em algumas coisas estratégicas. E o que é ser de centro-direita? A gente acha que a economia tem que ser livre, mas de vez em quando o Estado precisa mexer em alguma coisa. Isso é ser de centro-direita. Tudo bem? Em geral, pessoal,
No mundo, os governos são de centro-esquerda ou centro-direita. É raro você ter políticas de extrema-direita ou de extrema-esquerda no mundo atual. Existem. E nós temos tido nos últimos anos governos que estão indo para extremos. Como, por exemplo, na Hungria a gente tem um governo de extrema-direita, na Itália a gente tem alguns políticos de extrema-direita, no Brasil nós temos alguns políticos no governo atual que estão indo para um caminho de achar que é mercado acima de tudo. Então seria uma direita mais extrema, digamos. E quanto mais para os extremos você vai, maior a chance de você ter uma ideia autoritária. Mas também existem pessoas de extrema esquerda que não são autoritárias, que são libertárias. Não tem que ter um controle total da sociedade sobre a economia. É o anarquista, que aí não é o Estado, mas é a sociedade. E você tem a extrema-direita que não é autoritária, que aí é o anarcocapitalista. Agora vamos para o eixo sociocultural. A maioria dos debates na internet, com trocas de acusações sobre seu direitista autoritário, seu bolsominion, ou seu petista, pessoalista, extremista, esquerdista, gaysista, ciclista, sei lá, enfim, o que vocês quiserem, não tem nada a ver com esquerda e direita. Na verdade, os maiores debates nas redes sociais sobre esquerda e direita, na verdade, tem a ver com o eixo sociocultural, que não tem absolutamente nada a ver com esquerda e direita. Quando a gente fala de eixo sociocultural, vamos pensar de novo na reta, né, no eixo, uma reta com infinitos pontos. Você pode estar em qualquer um desses pontos dessa reta. Num extremo da reta, você tem o progressista. No outro extremo da reta, você tem o conservador. O que é ser progressista? O progressista é aquele que acredita, agora uma coisa meio filosófica, o bem comum está na utopia futura. O que é uma utopia? Utopia é uma coisa que não existe. Então, o bem comum para o progressista, ele não foi atingido ainda. Ele será atingido no futuro. Por isso, progressista, nós estamos indo para frente. A gente está buscando coisas novas. Isso é ser progressista. A sociedade não está legal do jeito que ela está e ela não estava legal antes. Então, eu quero uma coisa nova. Isso é ser progressista. Para os progressistas, as pessoas são fruto do meio. Então, o lugar onde eu nasci, onde eu sou criado, as experiências que eu tenho que vão formar a minha personalidade, que vão formar quem eu sou. E os progressistas também acreditam que as instituições são responsáveis pelo bem comum. Então as instituições, sejam elas instituições governamentais, instituições do Estado, ou outras instituições, como a família, como a religião, enfim, como a educação, são responsáveis pelo bem comum. Então as instituições têm que trabalhar pelo bem comum. Isso é ser progressista. O conservador é aquele que ele também acha que a sociedade atual não está boa, ela pode ser melhor. Então tanto o progressista quanto o conservador acha que as coisas podem melhorar. O progressista ele acha que está ruim, mas antes estava ruim também, então a gente precisa de uma coisa nova, por isso progressista, ele está olhando para frente. O conservador, ele quer conservar, ele quer manter. Só que o conservador, quanto mais conservador, mais você vai olhar para o passado. Então o ideal de bem comum não está no futuro, está no passado. Está ruim hoje, mas em algum momento do passado estava bom. Então a gente tem que voltar a ser como era antes. Isso é ser conservador. Quanto mais conservador, mais apegado ao passado você é. Quanto mais progressista, mais apegado ao futuro você é. Para o progressista, não é o meio, as instituições que moldam os valores que vão formar a pessoa, mas são os valores que constroem o meio, as instituições e as pessoas. Então eu preciso de valores. Que valores? Valores tradicionais. O que são valores tradicionais? São aquelas ideias que sempre existiram na sociedade, mas que aos poucos vão se perdendo. O conservador não quer que essas ideias se percam. O conservador ele quer conservar essas ideias. E ele acredita que se essas ideias forem mantidas, a sociedade vai funcionar bem. A sociedade começa a estragar quando esses valores vão sendo perdidos. Então você precisa conservar esses valores. Quando a gente fala questões polêmicas,
Tipo liberação do aborto, ou descriminalização do aborto. Tem a ver com eixo sociocultural. Em geral, quem é contra a descriminalização do aborto é conservador. O aborto sempre foi proibido, sempre foi criminalizado. Mantém assim tá bom. Quem é a favor da descriminalização do aborto diz: o aborto sempre foi proibido, o aborto sempre foi condenado e isso não tá bom, precisa mudar. Isso é ser progressista. Quem é a favor da união entre homossexuais, do reconhecimento da união civil entre homossexuais? É a favor? É progressista. É contra? Conservador. Quem é a favor da liberação das drogas, da legalização das drogas? Progressista. Contra a legalização das drogas? Conservador. Percebem que não tem absolutamente nada a ver com esquerda e direita? Fica claro para vocês que não tem nada a ver com esquerda ou direita? Mas o que acontece? Historicamente, os partidos de esquerda tenderam a ter posições mais progressistas, enquanto os partidos de direita tenderam a ter posições mais conservadoras. Mas é possível ser de esquerda e conservador, assim como é possível ser de direita e progressista. Da mesma forma que, como eu disse, é uma reta com vários pontos. Só que dependendo do assunto, você está em pontos diferentes da reta. Você pode ser progressista a respeito do aborto e conservador a respeito das drogas. Você pode ser progressista a respeito da participação das mulheres na sociedade e você pode ser conservador a respeito da união civil entre homossexuais. E, de novo, não são dois lados, são vários pontos numa reta. Então você pode ser a favor da descriminalização do aborto em alguns casos e outros não. Você pode ser a favor da descriminalização das drogas em alguns casos e outros não. Percebe, então, que o posicionamento político e ideológico de uma pessoa é muito mais complexo do que simplesmente classificar entre direita e esquerda? Eu estou falando de 3 eixos, na verdade existem vários outros, mas estou falando dos 3 principais. Se a gente pegar esses 3 principais, a gente consegue formar aí pelo menos 9 posicionamentos políticos diferentes, e dentro desses 9 posicionamentos a gente ainda tem níveis diferentes. Você pode ter uma pessoa libertária de esquerda progressista, libertária de direita progressista, libertária de esquerda conservadora, libertária de direita conservadora, autoritária de esquerda progressista, autoritária de esquerda conservadora, autoritária de direita progressista, autoritária de direita conservadora. A maioria das pessoas costuma achar que libertário, esquerda, progressista é a mesma coisa, autoritário, direita, conservador é a mesma coisa. Não, dá para combinar esses de formas diferentes, de várias formas diferentes. Querem exemplos? De novo, União Soviética Stalinista, extrema esquerda, autoritária, de esquerda, conservadora. Nazismo, autoritário, de direita, conservador. Tem gente que acha que o nazismo é de esquerda porque ele é muito parecido com o stalinismo. Não é. O nazismo é de direita. Mas ele é muito parecido com o stalinismo, porque os dois são autoritários e conservadores. Mas um é de esquerda e outro é de direita. Você pode ser... Enfim, dá para combinar de várias formas esses 3 eixos. Então, eu vou mostrar para vocês uma imagem para ver se fica claro para vocês como isso é complicado e para ver que não é fácil classificar as pessoas, partidos e pensamentos políticos. A gente está acostumado a pensar nas posições políticas como a maioria das pessoas enxerga, esquerda e direita. Ou eu estou na esquerda, talvez vocês estejam vendo o contrário do meu, mas aqui é a minha mão esquerda. Ou eu estou na esquerda, ou eu estou na direita, ou eu estou no centro. Eu posso estar na extrema esquerda, na centro-esquerda, no centro, na centro-direita, na extrema-direita. No mínimo. Na verdade, são infinitos pontos. Mas não é só esquerda-direita. Eu também tenho libertário conservador, eu também tenho, libertário autoritário, progressista conservador. Então, na verdade, os posicionamentos políticos eles não são 2 lados. Não tem um muro, um lado e outro, e o centro é em cima do muro. Na verdade, os posicionamentos políticos são como essa imagem aí que vocês estão vendo, que é um espaço cartesiano, com 3 eixos. Pelo menos 3 eixos. Em que você pode estar... Se a gente colocar a esquerda e a direita, a gente pode colocar, por exemplo, o autoritário conservador como em cima o autoritário progressista como em cima e embaixo. E o conservador progressista como frente e trás. Então, conforme eu me movo no cubo, eu posso ir mais para a direita, mais para a esquerda, mais para frente, mais para trás, mais para cima, mais para baixo. Então, são muito mais pontos.
Então são muito mais pontos do que só dois lados, direita e esquerda. Então as representações, o mais correto, pessoal, quando a gente vai falar de política, não é essa representação de uma reta com dois lados. É mais... aliás, é um pouco menos errado, não é nem mais correto, mas é um pouco menos errado se a gente representar assim, como um espaço, como um cubo, e eu posso me mover em várias direções, não só para a esquerda, para a direita, mas para cima, para baixo, para frente e para trás. Então existem infinitas posições políticas, não duas. Tudo bem?